Boa noite, queridos amigos, internautas desse nosso horário maravilhoso do nosso Evangelho do Lar. Boa noite, Claudinha. Boa noite, querida. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês para esse nosso Evangelho. Lembramos que com esse Evangelho são tantas luzes que chegam ao nosso lar. Ao colocar a sua aguinha, pedindo para que ela seja magnetizada, tendo a certeza que bênçãos jorrarão sobre essa aguinha que depois vocês irão beber. Então, essa hora é aquela hora que a espiritualidade vem para o seu lar, para todos juntos podermos escutar as palavras do Evangelho de Jesus. Nós agora vamos ler uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. A mensagem diz o seguinte: nunca percas a esperança. Haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar o desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor, e o amor tudo pode, tudo faz. Quando pensares que o socorro não te chegará em tempo, se continuares esperando, descobrirás alegre que ele te alcançou minutos antes do desastre. Quem se desespera já perdeu parte da luta que irá travar, avançando prejudicado. E é assim mesmo, né, Claudinha? A confiança na misericórdia, no amor do nosso Pai, em nosso Mestre Jesus. Por mais que naquele momento, em determinado momento, estejamos achando que tudo está perdido, que nossas preces não estão sendo ouvidas, não. Sempre são ouvidas. E foi como falou aqui. Lá na frente, nós vamos ver que tudo aconteceu como deveria acontecer. Que, ao contrário de acharmos que não fomos ajudados, nós fomos sim. Ou nos livrando de algo que não seria bom para a gente. Não tenha dúvida. Exatamente. Porque tudo faz parte do planejamento. Isso. Se nós nos lembrarmos sempre que não existe uma folha que caia sem a permissão do Pai, não é um desejo apenas, é um planejamento para que só aconteça conosco aquilo que for melhor. Por mais que em muitos momentos a gente não entenda. Isso. Nós porque não os temos nossos condições, olhinhos são limitados. Nós olhamos numa esfera ainda muito pequena. Nós precisamos dilatar os nossos olhares e enxergar à frente, coisa que o Pai faz e sabe exatamente que se nós estamos passando por determinada situação, às vezes dolorosa, penosa, é porque precisamos daquilo para tirarmos as lições necessárias para podermos à frente darmos os nossos saltos. É lei divina, como ele diz. A lei do amor é lei divina. A lei do amor. Não existe punição. A lei do amor é a lei divina, correta, perfeita. Deus é bom, perfeito, generoso. Não faria um plano para a gente que não fosse bom, perfeito e generoso. Com certeza. Então, queridos amigos, vamos com o nosso coração agradecido, muita gratidão a Deus, muita gratidão a esse Jesus maravilhoso, essa Nossa Senhora, agradecer por esses momentos, agradecer pela vida, agradecer pelas lutas, que estamos aqui em aprendizado, Senhor, muito obrigada. Estamos no caminho do aprendizado, no caminho de servi-lo, Senhor Jesus. Não é fácil, sabemos, e a cada dia, quando acordamos, pedimos a chance de continuarmos na luz do Teu caminho. Nesse Evangelho de luz, nesse Evangelho de amor, que nós possamos, com as palavras que serão lidas,
podermos abraçar com o nosso coração essas palavras abençoadas do nosso querido Jesus e para todos que estão nos ouvindo, pela espiritualidade e por todas as pessoas que estão nesse momento pela internet, possam acolher a luz de Jesus nos seus corações. Que assim seja. Graças a Deus. Então, Claudinha, o Evangelho. Nós vamos ler hoje o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada pelo nosso querido Allan Kardec. E o capítulo 10 é intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos. E dentre esse capítulo, o item que nós vamos ler a interpretação é o item que tem a seguinte o chamamento: não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então nós já sabemos que ele está se referindo àquela mulher que foi levada à praça pública e ali seria apedrejada porque fazia parte da lei mosaica, esse tipo de pena, né, de punição, de castigo àquelas que fossem encontradas em adultério. E quando perguntam ao Cristo o que é que deveria ser feito, apedrejariam ou não, ele simplesmente continua com o seu graveto rabiscando um pouco na areia, e quando eles insistem, ele diz a célebre frase: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quantos ensinamentos numa só frase, e até hoje nós ainda precisamos ser relembrados tantas e tantas vezes de que não há ninguém sem defeitos e também ninguém desprovido de virtudes. Vamos ler o que nos diz aqui Kardec. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, disse Jesus. Esta sentença faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si próprio. Este olhar nos ensina que não devemos julgar os outros com mais severidade do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros aquilo de que nos absolvemos. Antes de censurarmos uma falta a alguém, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. A censura que se faz à conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Esse último propósito, o de desacreditar a pessoa, nunca encontra desculpa, porque no caso só há maledicência e maldade. O primeiro, o de reprimir o mal, pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque daí pode resultar um bem. E por quê? A não ser assim, jamais o mal seria reprimido na sociedade. Aliás, não compete ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Não deve, pois, ser tomado em sentido absoluto este princípio? Não julgueis, se não quiserdes ser julgado, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir que se censurasse o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito em termos enérgicos. Quis, porém, dizer que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena nos outros é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A
consciência íntima, além disso, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Aos olhos de Deus, a única autoridade legítima é a que se apoia no exemplo que dá ao bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Então, quando nós lemos essa interpretação desse momento que foi tão marcante na vida do Cristo, entre tantos, nós temos a certeza absoluta de que a nós não nos cabe julgar. Precisamos sim vencer esses desafios internos. Se tivermos que olhar com essa severidade, como ele diz, olhemos para as nossas dificuldades, as nossas faltas, as nossas tendências, porque nós conhecemos. Sabemos muitas vezes do que somos capazes e o outro não. Apontamos muitas vezes no outro aquilo que reconhecemos em nós. É muito difícil isso, mas é real. Se reconhecemos num outro determinada tendência, vamos dizer assim, dificultosa, é porque já a vivenciamos de alguma maneira. Então é preciso que a gente faça esse trabalho interno de transformação, de misericórdia conosco, de aprendizado, de amadurecimento, termos condição moral para um dia podermos socorrer verdadeiramente, sem jamais ofender. O socorro não pode passar pelo cunho da ofensa, da arrogância, da vaidade, da submissão. O socorro tem que vir no sentido puro, com o intuito de elevar o nosso companheiro. E daí, Claudinha, você falando, veio me recordando a importância do nosso trabalho de autoconhecimento. Com certeza. Porque quando a gente começa nesse trabalho do autorreconhecimento, da reforma íntima, nós vamos ir detectando essas falhas em nós, que todos temos, né? Todos. E procurando corrigir, acertar. Não é fácil, mas um dia consegue, outro dia não. Sim. Mas a gente vai chegando a esse ajuste, porque aí dessa forma nós conseguimos até dar uma ajuda melhor para aquela pessoa. Com certeza, que está precisando, né? Tudo está baseado na intenção com a qual nós fazemos algum tipo, vamos colocar assim, de advertência. Uhum. Se nós temos realmente o propósito de socorrer aquela pessoa, de evitar que ela se comprometa mais, a intenção é extremamente louvável. Sim, né? sim. Mas se nós temos por baixo daquele verniz a intenção de diminuir, humilhar, tornar aquela pessoa inferiorizada, o nosso propósito se perde completamente. E quando nós passamos por determinada experiência, que já reconhecemos aquilo, eu acho que fica até mais fácil de ajudar aqueles que ou solicitam ou, né, que precisam dessa ajuda. Nós ficamos mais maduros para socorrer com o cuidado. E como você já sofreu aquilo, né? Isso, a bondade e a sabedoria, porque é preciso reunir essas características para nós fazermos um socorro efetivo, verdadeiro, em que aquela pessoa saia dali grata. Né? Nós estamos aqui, graças a Deus, vocês aí nos lares de vocês, mais do que nunca, ainda e sempre haverá tempo de convidar as pessoas que estão na casa para podermos fazer essa reflexão final do nosso Evangelho, bem-aventurados que são misericordiosos. Essa linda mensagem de não se desespere que nós lemos no início. Aguarde, domine essa inquietude que tantas e tantas vezes atrapalha os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Quantas vezes nós não nos arrependemos de termos esperado mais 5, 10 minutos. Uma palavra que sai de uma maneira abrupta, que poderia ter ficado guardada
Quantas e quantas vezes por que eu não esperei mais um pouco? Por que eu tive que falar isso? Por que eu tive que fazer isso? Eu achei que eu estava sozinha, abandonado, que nada ia se modificar. Essa expectativa, esse imediatismo que nós temos, faz com que nós nos atropelemos na nossa vida. Então ele vem dizendo, aguarda, é lei divina. Ele está ali, não tenha dúvida disso. Nos lembra tantas vezes o livro, a mensagem de Pegadas na Areia, naqueles momentos mais difíceis, pode ter certeza absoluta. Ele te ampara, te carrega. Nós não somos peso para o Senhor, nós somos a essência. Ele sabe que nós precisamos desse amparo, desse socorro. E que nós estamos recebendo, não tenham dúvidas disso, virá. A situação difícil passará. Coisas boas passam, coisas ruins também passam. É que a gente quer só que as ruins passem, né? Tudo tem um tempo para poder as ruins nos trazer ensinamento, as boas reforçar, trazer mais ainda um significado. Como foi bom eu ter feito aquilo, como foi bom eu ter vivido aquilo. Então, nesse momento, convidem as pessoas, aproximem-se uns dos outros. Se existir alguma dificuldade, alguma mágoa, contemporize. Olhe com olhares da indulgência, da misericórdia. Quem de nós nunca? E estamos nos aproximando tanto de um momento tão lindo, um momento onde o nosso menino Jesus esteve conosco, se tornou homem. Jesus é o nome dele, Cristo é o título. Como tantos outros espíritos crísticos, ele veio aqui para nos trazer o maior dos ensinamentos. Amar a Deus como todas as coisas já se lia, mas não se sentia. E amar ao próximo como a si mesmo. Amar, desejar tudo o que há de melhor para si e para o próximo. Transformação moral. Esqueçamos as coisas materiais. O Evangelho não tem nenhuma proposta material. Toda a proposta dele é no âmbito moral. O crescimento do ser, para que nós possamos nos orgulharmos muito desse currículo espírita que nós vamos levar quando retornarmos à casa maior. Jesus, nosso irmão maior, envolve a todos nós, envolve os nossos lares, envolve o nosso país, envolve a todos aqueles que lidam conosco, envolve as famílias desse planeta azul tão bonito. Mais do que nunca nos ajoelhamos em espírito e imploramos a tua misericórdia. Abraça o nosso planeta, abraça todos nós. Esteja nos nossos lares, envia os teus missionários, para que nós possamos cada vez mais sentir a tua presença dentro de cada um. Que possamos fazer o nosso dever de casa. Que o Senhor é tão generoso a nos dar por etapas, da melhor maneira possível. Nossa companheira vai fazer a mensagem de Natal, para podermos encerrar o nosso Evangelho com muito carinho. E bebemos a nossa aguinha. Queridos amigos e irmãos, eu e Claudinha estamos aqui com toda essa espiritualidade amiga, desejando de todo o coração para vocês um Feliz Natal, um Ano Novo maravilhoso, muito Jesus na vida de todos, porque muito. Tendo Jesus em nossas vidas, estamos com tudo. Somos ricos, somos milionários. Muita paz para todos, muita saúde
muito amor em todos os lares. Que assim seja. Vamos beber a nossa paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.